Bom dia, pessoal. Vamos iniciar, então, o segundo dia do nosso Congresso de Desastres em Massa envolvendo animais. E hoje, a primeira palestrante é a Rosângela Gebara, do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, e ela também faz parte da Comissão de Medicina Veterinária do Coletivo, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Pode ser? Será que conseguem desligar essa luz? Senão eu não vou conseguir. Obrigada. Pessoal, bom dia. É uma honra, é um prazer estar aqui representando a Comissão Nacional de Medicina Veterinária do Coletivo para falar sobre um assunto muito importante, que é a implantação dos abrigos emergenciais. A gente sabe que isso é um grande desafio. A gente teve exemplos lindos ontem, de implantação perfeita de abrigos que vocês fizeram aqui na região. E essa foto é uma foto que um amigo meu tirou, o Juan Carlos Murilo, que eu aprendi tudo sobre manejo de animais em desastres. Ele tirou no Haiti, quando teve aquele grande terremoto. E eu gosto sempre de iniciar minhas palestras com essa foto, que eu acho que essa foto é muito simbólica, porque a gente vê que os animais são os mais vulneráveis dentre os vulneráveis de um desastre. A gente vê ali uma placa, as pessoas pedindo ajuda. Nós necessitamos de ajuda, mas os animais não têm como pedir. Eles não têm como fazer uma placa, eles não têm como pedir para o socorro. Então, sempre que a gente tem um desastre de grande magnitude, a gente tem que pensar que eles são os mais vulneráveis dentro dessa questão. Deixa eu passar aqui. E, quando a gente fala em desastres, a gente tem 3 opções. Muitas vezes é um desastre de menor magnitude, uma inundação de menor magnitude, um deslizamento de menor magnitude, e as pessoas acabam continuando na casa delas. Uma segunda opção é as pessoas se deslocam, vão para a casa de um parente, vão para um outro bairro, para a casa de um amigo, e tem uma terceira opção, que são os desabrigados e os desalojados. A pessoa sai de casa, e vão para abrigos provisórios, muitas vezes implantados e organizados pela própria Defesa Civil. Então, essas são as 3 opções. Agora, quando a gente fala de animais, a gente tem uma diferença aí. Quando o animal tem um tutor, um proprietário, um responsável, ele sai. Se esse tutor vai para a casa de um parente, geralmente leva esse animal junto. Agora, quando essa pessoa é desalojada ou desabrigada, no caso de ela perdeu toda a casa dela, que ela vai para um abrigo, muitas vezes o abrigo não aceita esse animal. Então, esse animal ele fica num limbo. A gente não tem uma legislação que obrigue os abrigos humanos a aceitarem animais. Isso depende muito do município, como a Defesa Civil encara isso. Então, a gente tem todas essas situações aí. O animal com responsável, ou ele vai permanecer com o seu tutor, e muitas vezes vai para um abrigo. Eu vou explicar para vocês as diferenças dos abrigos emergenciais. Ou ele vai ficar num abrigo colocalizado, um abrigo feito do lado do abrigo humano, ou ele vai ser enviado para um abrigo animal, um abrigo independente, como a gente viu vários abrigos aqui que se formaram. E o animal sem responsável é um pouco mais desafiador ainda, para onde que esse animal vai. Então, muitas vezes, os municípios, o que a gente fala dos planos de contingência, é eles terem cadastrados lares temporários, cadastrados hotéis que podem receber esses animais. Desde a Lei 12.608, que foi a primeira lei aí da Política Nacional de Defesa Civil de 2012, cabe aos municípios fazerem, organizarem e implantarem os abrigos emergenciais para as pessoas. Então, isso é uma incumbência do município, junto com a Defesa Civil, junto com os outros órgãos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura, organizar esses abrigos. Então, aqui a gente vê alguns exemplos. O Centro Humanitário de Acolhimento aqui de Canoas, em Rio Branco, no Acre, eles construíram abrigos nas escolas. Em Joinville, em Santa Catarina, em 2021, a gente vê aqui um abrigo dentro de uma quadra de uma escola. Então, o município organiza esse abrigo. Só que a gente nunca teve, por escrito, uma legislação, mesmo na legislação nacional, essa legislação ela foi atualizada recentemente, a questão dos animais. Eles comentam sobre os animais, mas não existe uma coisa formal, um texto formal falando disso. Mas o Estado do Rio de Janeiro tinha um manual de abrigo que eles lançaram em 2006, foi o primeiro estado a colocar a questão dos animais
né, de uma forma mais oficial. Então, eles falam, dentro deste manual de administração de abrigos, a questão dos animais. Então, os animais chegam com os tutores, esses animais devem ser registrados, devem ser albergados fora do abrigo, mas num local não tão afastado, para que esses tutores consigam cuidar desses animais. E, obviamente, eles têm que fornecer aí a alimentação, água, a questão de toda a assistência. Então, o primeiro manual do Brasil a mencionar os animais de uma forma mais oficial foi esse manual do Rio de Janeiro, de 2016. Tá? E aqui eu vou trazer três definições que são usadas internacionalmente, são usadas na Europa, são usadas nos Estados Unidos, né, pelo órgão responsável por emergências, que é o FEMA. Você tem 3 tipos de abrigo que você pode levar os animais numa situação de emergência. O abrigo coabitado, isso é o melhor dos mundos, a família vai para o abrigo com o seu animal. Logicamente, se a família tem 20 gatos, 4 cães, fica um pouco mais complicado, né? Isso é quando aquela família tem, né, o pai, a mãe, 2 filhos e 2 cachorrinhos. Então, você consegue abrigar essa família num espaço dentro desse abrigo, eles recomendam 16 a 20 metros quadrados por família, para levar o animal junto com a família. E isso é muito importante pós-desastre, porque você tem um trauma muito grande, você tem um estresse pós-traumático. E quando essa família você permite que a família leve todos os membros da família, né, a chamada família multiespécie, isso é muito bom. Você mantém o vínculo, você mantém a guarda responsável, você não precisa nem reunir esse animal depois com essa família, porque esse animal vai manter na família. Uma segunda opção, também bastante utilizada, e foi utilizada aqui nos centros humanitários, no CHA, é você fazer um abrigo animal adjacente ao abrigo humano, ao lado do abrigo humano. Você tenta manter esse vínculo, então aqueles tutores eles vão continuar cuidando do seu animal, alimentar, passear, olhar aquele animal 3, 4 vezes por dia, mas o animal não está dentro do abrigo. Porque esse aqui também tem algum certo tipo de problema. Não é todo mundo que gosta de ter do lado, né, dormindo uma família com 2 cachorros. Então, também isso daqui causa alguns problemas de briga. Eu vou mostrar fotos para vocês. E a gente tem o outro modelo, que foi um modelo também implantado aqui, em vários desastres que eu já... Madinho, Mariana, em 2011, na região serrana, eu fiquei 6 meses lá trabalhando, né, depois dos deslizamentos. Então, muitos abrigos animais independentes foram construídos. E a maioria dos animais que vão para esses abrigos são animais que não têm tutor, que não têm responsável, ou se tem um tutor, depois o tutor vai buscar esse animal nesse abrigo. Tá? Então, essas são as 3 categorias, isso no mundo inteiro é utilizado a mesma nomenclatura. O abrigo coabitado, a pessoa vai com o animal para dentro do abrigo humano. O abrigo colocalizado é o abrigo feito ao lado do abrigo humano. E o abrigo animal independente. Tá bom? Aqui a gente tem algumas fotos de abrigos coabitados nos Estados Unidos. É muito comum nos Estados Unidos eles permitirem as pessoas entrarem com os animais dentro do abrigo emergencial, que é aquele abrigo de evacuação. É o primeiro local que a pessoa vai. Pode ser que ela fique 2 dias, 3 dias, 1 semana, e depois eles conseguem um abrigo mais definitivo. Aqui, né, uma foto da Cruz Vermelha americana. Então, a pessoa está aqui, deitada, o lençol com o logo da Cruz Vermelha, e o animal deitado do lado. Geralmente em quadras, em ginásios poliesportivos. Eles permitem com que as pessoas entrem, né, aqui a gente vê aquelas camas, e entrem com seus animais. Aqui no Japão, né, o tsunami, em 2011, então, eles colocaram vários trailers e as pessoas entravam com os seus animais dentro dos trailers. E aqui eu achei uma foto de Canoas de 2022, um abrigo que foi construído para a população em vulnerabilidade, população em situação de rua, no inverno, e eles permitiram que as pessoas, né, que os moradores em situação de rua, entrassem com seus animais para dentro do abrigo para se proteger do frio. Tá? Aqui não é um abrigo relacionado a desastre, mas é um abrigo relacionado a uma situação que eles realmente precisavam ser acolhidos. A própria FEMA, que é o órgão responsável por todo o gerenciamento de desastres nos Estados Unidos, eles recomendam que esses abrigos humano-animal tenham, no mínimo, 16 metros disponíveis, 16 metros quadrados por família. E eles falam que o ideal é que a família leve até 2 cães.
E isso é um pouco complicado quando a gente tem uma realidade, né, de cães e gatos e uma quantidade muito maior de animais. Se o animal tiver problemas de comportamento, isso eles têm no regramento deles. Se é um animal potencialmente agressivo, não estou nem relacionado à raça. Tá? Aqui a gente vê pitbull, Staffordshire, mas um animal bonzinho não tem problema. Se é um animal que vai ficar latindo, tentando atacar, mandam esse animal para um abrigo independente. E, obviamente, eles falam que dentro de um ginásio, dentro de uma quadra, você vai colocar as famílias com animais num canto e as famílias sem animais no outro canto, para não ter brigas entre eles. Aqui é um abrigo colocalizado, né? Um abrigo na cidade no condado de Marion, na Flórida. Teve vários furacões. Esse condado ele começou a se organizar em relação a isso. Ele teve vários ciclones e furacões seguidos. Então, o que eles fazem? Eles colocam as famílias dentro da quadra e nos corredores da escola, eu vou montar para vocês. Eles montam isso em algumas horas. Eles já têm todo esse material, essas caixas de transportes estocadas, a prefeitura. E nos corredores, eles colocam os animais. E as pessoas têm que sair da quadra do local que elas dormem para ir cuidar dos seus animais. Então, tem regras. Eles têm que passear com os animais 3 vezes ao dia, dar o alimento. E engraçado que o cão americano está muito acostumado a ficar dentro de caixa de transporte. Eles têm uma cultura que eles treinam esses animais, muitas vezes, a dormirem dentro da caixa de transporte. Aqui, isso seria um pouco inviável, né? Manter um animal de médio porte dentro de uma caixa de transporte. Mas vocês podem ver que eles colocam 200, 300 caixas e os animais vão para aqui. Esse é um abrigo emergencial, é um abrigo de evacuação. Você precisa evacuar uma população poucas horas de um local, e aí você leva essas pessoas para dentro de uma quadra, dentro de uma escola, fora de uma área de risco, obviamente, e você consegue albergar aqui. Aqui o Centro Humanitário, o Chá Vida, né, eles construíram um canil adjacente. Até um tempo atrás tinham 11 cães, então os proprietários, os tutores, tinham que sair da área dos humanos e ir lá passear e cuidar dos seus animais, né? Então, a gente vê aqui os abrigos colocalizados. A vantagem também é que quem cuida desses animais são os próprios tutores, mas eles recomendam, a FEMA, ter um funcionário para cada 50 animais. Né? Nos Estados Unidos, eles são super pragmáticos, eles já colocam ali quantos funcionários tem que ter para cada animal, no caso do colocalizado, que tem os tutores para cuidarem. Tá bom? E aqui a gente tem os abrigos emergenciais só para os animais, né? Então, aí não tem tutor, aí não tem responsável. Nos Estados Unidos, eles organizam isso em 4, 5 horas. Eles conseguem colocar 1.200 animais dentro de galpões, de ginásios poliesportivos. Eles têm esse material já estocado. Isso é bastante interessante quando você vê uma cidade que tem muitos eventos, né? Muitos incidentes. Né? Então, sempre tem inundação, ou, no caso dos Estados Unidos, ciclone, furacão. No caso de alguns países da América Central, lugares que tem sempre terremoto, eles já têm uma cultura de prevenção, têm planos de contingência, e eles estocam esse tipo de gradil, né, esse tipo de canil, esses madeiretes, então eles têm muito organizado isso. Tá? Esse foi um canil, um abrigo que foi feito na cidade de Joplin, onde eles, em 2011, após um tornado, onde eles conseguiram albergar 1.200 cães resgatados. Isso em pouco tempo, tá bom? 500 voltaram para os tutores, o resto não voltou. Então, tinha uma grande quantidade aí de animais, ou com tutores irresponsáveis, né, ou realmente animais comunitários, animais em situação de rua. E o abrigo emergencial ele funciona para prover as necessidades básicas por um período de tempo. Né? Então, aí o animal tem que ter abrigo, alimento, segurança, para poder sobreviver, passar por esse momento e depois, obviamente, serem reunidos ou doados. Quando a gente fala de abrigo, não dá para falar de abrigo sem falar antes de preparação. Né? Em desastre, não adianta a gente falar em manejo de animais em desastre se eu não falar em preparação, em planejamento. Então, o que a gente recomenda para os municípios, para as defesas civis, junto com os outros órgãos relacionados ao bem-estar animal, às coordenadorias de bem-estar animal? Trabalharem em prevenção. Então, primeiro, né, todo município, acredito que no Rio Grande do Sul, a maioria, mais de 90%, tem um mapa de risco do município. Tá? Isso é até uma imposição, né, da Defesa Civil Nacional. Então, os municípios eles têm que fazer o mapa de risco deles. Tem sistemas hoje,
tem o SI 2D, onde você faz todo o planejamento, você mapeia a cidade, as áreas de risco. Para você saber isso, né, você tem que fazer um mapeamento, e aí você vai tentar identificar quais os locais que você poderia albergar uma grande quantidade de animais que esteja fora da área de risco. Isso você precisa saber com antecedência. Quais são as quadras, ginásios, parques, estacionamentos? A gente viu, né, o abrigo do estacionamento do Iguatemi, muito organizado. Então, quais são esses locais que você pode albergar numa situação de emergência? Tá? É importante que os animais que vivam em áreas de risco eles sejam cadastrados, castrados, vacinados e microchipados. Metade dos problemas seriam resolvidos se os animais que vivem em áreas de risco fossem cadastrados, fotografados, microchipados, vacinados e castrados. E, obviamente, você tem que educar aquela população que ela, numa situação de emergência, numa evacuação de emergência, ela tem que levar o seu animal. Ela tem que ter um plano de emergência. Eu fui muitas vezes para Costa Rica. Costa Rica é um país minúsculo na América Central, tem 4 milhões de habitantes, mas eles têm 108 vulcões. Eles têm uma cultura de desastres assim, absurda. Todo pequeno produtor, ele sabe, se ele tiver que evacuar as vacas dele, se ele tem 8 vacas, por exemplo, né, produção de leite, ele sabe exatamente para onde levar as vacas. Ele treina aquelas vacas para uma evacuação emergencial. Ele tem 8 gatos, ele vai ter 8 caixas de transporte. Se ele tem 10 cães, ele vai ter todos os cães identificados. Eles têm uma cultura de desastres, porque o governo trabalhou essa cultura com eles. Eles têm um plano de emergência. Tá? E aqui a gente está começando a aprender sobre essa questão, né? É muito importante fazer simulação e treinamento. Em Minas Gerais, depois do desastre de Brumadinho e Mariana, em Barão de Cocais, em Nova Lima, algumas cidades fizeram simulações para as pessoas poderem sair rápido de suas casas. Porque, se tivesse rompimento de algumas barragens de dejeto de minério, eles teriam 2 horas para sair das suas casas. Então, a Defesa Civil treinou, fez simulações com toda a cidade, foi a maior simulação do Brasil. E os últimos 2 treinamentos que eles fizeram, eles incluíram os animais. Eles ensinaram e conscientizaram e sensibilizaram as pessoas a sair com os seus animais. Tá? Então, é muito importante o município estabelecer previamente os locais possíveis para abrigamento. Uma outra questão também, que foi falada ontem, sobre lares temporários. Eu não sei se foi a Deise que falou no final, de 180 lares temporários. Então, é interessante você cadastrar antes pessoas que podem ajudar numa situação de emergência. Explicar que é um lar temporário, ter a documentação de lar temporário. Então, é muito importante trabalhar isso. E, obviamente, cadastrar voluntários, profissionais, ter uma lista de distribuidor de vacina, distribuidor de ração, distribuidor de caixa de transporte, de gradil. Né? É importante ter tudo isso antes. E um fundo municipal. Tá? Se não tiver dinheiro, a gente não consegue fazer nada. A Costa Rica, que eu falei para vocês que é um país minúsculo, com 4 milhões de habitantes, eles têm $1 milhão de fundo dentro da Secretaria, dentro do Ministério da Agricultura, do Senasa, só para lidar com emergências com animais. Eles têm esse fundo lá. Quando eles precisam, eles usam esse dinheiro de forma emergencial. Então, aqui são os possíveis lugares para fazer abrigos de animais dentro da cidade. Escolas, ginásios esportivos, galpões, parques de exposições, arenas agropecuárias, parques, fazendas, hospitais veterinários, hangares de avião. Então, tudo isso aqui pode servir. O interessante é que o lugar seja cercado. Tá? Obviamente, ter um piso bom, cobertura, iluminação, ventilação, eu vou mostrar isso para vocês. E, obviamente, que seja fora da área de risco. Os municípios têm o mapeamento das áreas de risco, é importante delimitar esses abrigos fora da área de risco. E qual é o melhor lugar? Né? Tudo isso seria maravilhoso, né? Que a gente tivesse um lugar, um espaço amplo, com iluminação, ventilação adequada, entrada e saída, extintores de incêndio, água, eletricidade, boa drenagem de água e de esgoto. Essa é uma foto aqui, acho que da Secretaria Municipal de Bem-Estar aqui de Canoas. É uma foto do canto, né, mostrando que tem uma área ali que, se chove muito, entra um pouco de água. Mas a secretaria daqui já existia, não foi que foi destinado a um abrigo emergencial. Então, quando a gente vai escolher um abrigo emergencial, é interessante a gente avaliar tudo isso.
tá bom? Local de acesso fácil, que tem estrada, que possa chegar caminhão para entregar ração, caminhão para entregar feno, né? Não adianta ser um lugar que não passa caminhão, tá? Perto de rotas de evacuação, e que seja um lugar seguro também. A gente tem que pensar na saúde, na segurança e no bem-estar dos animais e das pessoas. Esse é um abrigo emergencial construído numa quadra de esportes nos Estados Unidos. Eles constroem isso absurdamente. Eu tinha um vídeo, eu não vou contar para vocês, um time-lapse, um vídeo rápido. Eles constroem isso em um dia. Eles já têm tudo estocado, né? Eles têm essas divisórias, eles têm as caixas de transporte, voluntários cadastrados, voluntários treinados, e eles conseguem colocar... Não dá para vocês verem, mas aqui são caixas de transporte e canis, né? Eles conseguem montar isso em praticamente um dia. Aqui a categorização dos abrigos em relação ao tempo de permanência, tá? Então, um abrigo emergencial imediato, ou um abrigo emergencial de evacuação. Eu preciso evacuar uma população de um bairro em 4 horas. Esse bairro tem 100 cães, né? E aí eu tenho que fazer esse abrigo de evacuação. Pode ser que eu tenha que construir um outro abrigo, mais a médio e curto prazo ou longo prazo, tá? Mas aqui a gente vê que o tempo de permanência no canil de evacuação, por exemplo, dentro de caixa de transporte, ou concorrentes, o recomendado seria até 72 horas. Então, isso a gente vê na documentação da FEMA. Manter o animal acorrentado, manter o animal em caixa de transporte até 72 horas. Só que, para isso, a gente tem que ter dinheiro, organização, equipamentos, insumo e treinamento, né? Para depois dessas 72 horas, eu ter tempo para construir um abrigo de curta duração, ou eu pensar até mesmo num abrigo de longa duração. Tá? Então, o recomendado aqui pela FEMA é exatamente isso, né? Um abrigo básico, com água, alimentação, primeiros cuidados, um abrigo provisório. Tá bom? Deixa eu passar aqui. Aqui alguns dados de dimensionamento, né, que a gente traz da literatura internacional também. O que seria bom de um espaço, né? Então, para os cães, no abrigo de evacuação, 0,8 metros quadrados a 2 metros quadrados, e nos canis coletivos, de 1 a 2 metros quadrados por cão. Tá? Esse seria o ideal. E o abrigo de longa duração, a gente vê aqui, ó, um porte grande, 6 metros quadrados. É difícil, eu não conheço uma situação no Brasil que eu vi esse tipo de dimensionamento. Tá? Mas a gente tem que sempre começar a pensar o que seria o ideal para tentar chegar nesse ideal. E para os gatos aqui, a gente vê também de meio metro a 1 metro. Tá? Então, a gente tem várias situações aqui, algumas fotos aqui de canoas, e a gente vê que o dimensionamento sempre está muito aquém, né, do que a gente gostaria. E eles recomendam, nos agrupamentos, isso é uma recomendação da FEMA, 15 indivíduos por baia coletiva. Eles acham que até 15 indivíduos, mesmo bonzinhos, se der um problema, você consegue separar uma briga. Mais que 15, eles já acham um pouco mais complicado. Tá bom? Aqui eu vou trazer algumas fotos rápidas, eu não vou entrar em muitos detalhes, né? O Katrina foi um divisor de águas nos Estados Unidos. Até então, não tinha nenhuma lei falando do manejo de animais em desastres, até ter o Katrina, né? No Katrina, 104 mil animais de estimação foram deixados para trás. 15.500 animais foram resgatados. Eu acho que o Rio Grande do Sul passou desse número em termos de resgate. Tá? Depois do Katrina, teve uma nova legislação de animais de desastres nos Estados Unidos. E aí eles começaram a colocar todas as recomendações do que é uma responsabilidade do município, que é uma responsabilidade do Estado, que é uma responsabilidade do governo federal, contratação de veterinários, uma série de coisas. Foi depois do Katrina, tá bom? Não havia um plano formal de evacuação de animais de estimação, ou animais de fazenda, ou animais de desastres nos Estados Unidos, até o Katrina. E em 2006 veio essa nova legislação. Tá? Foi feito um levantamento, quase 260 mil pessoas tinham animais de estimação antes do furacão. Né? E aqui eles falam que teve mortes entre 70 e 90 mil animais entre cães e gatos por causa do Katrina. Então, aqui eram feitos, né, os abrigos emergenciais. Eles pegaram uma granja desativada de poedeiras e colocaram todos os gatos juntos aqui dentro. Tinha um espaço cercado, fechado,
e eles conseguiram ir montando assim. O Japão, em 2011, depois do tsunami, eles fizeram os abrigos animais dentro desses containers. Era muito frio, não dava para fazer abrigos externos. E era extremamente organizado. Tá? Os animais com ficha fotográfica, os próprios tutores cuidavam dos animais. Eu acho que eu tenho algumas fotos aqui. Tá? Muitos animais em caixa de transporte, mas esses animais saíam 3, 4 vezes. E são animais mais acostumados também a ficarem dentro de caixa de transporte. Aqui o animal com a ficha, aí o tutor, a tutora ia visitar, ficava do lado do animal, uma grande quantidade aqui de donativos, e o pessoal, né, a equipe aqui da WSPA, a ONG, que eu trabalhei 13 anos, tudo que eu aprendi de desastre foi com eles, né, dando todo o suporte também de veterinários, enfim, de todas essas pessoas. Esse é o caso que eu falei para vocês desse condado de Marion. Como eles passaram por muitos ciclones seguidos, eles começaram a se organizar. Então, a própria prefeitura guardava tudo isso, de equipamento, de caixa de transporte. Aí ia acontecer um ciclone daqui 2 dias. Né? Então, eles tinham a previsão meteorológica, eles pegavam a escola, colocavam plástico, não sei se dá para vocês verem aqui na parede, até mais ou menos 2 metros de altura, no chão. Depois que eles colocam o plástico, eles colocam todas as caixas de transporte, um do lado do outro. As pessoas chegam na escola com os seus animais, são cadastrados, cada animal recebe uma ficha, os animais geralmente são microchipados, uma ficha fotográfica, e as pessoas ficam na quadra da escola e os animais aqui nos corredores e nas salas de aula. Terminou o evento, passou o ciclone, está todo mundo em segurança, eles fazem a desmobilização. Eles tiram os animais, os tutores levam os animais, eles tiram o plástico, limpam a escola inteira e fica tudo bem. Eles são até um caso de estudo nos Estados Unidos, como eles são organizados e eles conseguem fazer isso. É um condado pequeno, né, uma população que já está preparada, que passa por muitos ciclones, eles conseguem organizar isso. Né, mas eles já têm todo o equipamento, eles têm as pessoas treinadas, as pessoas sabem onde ir com seus animais. Né, então, está todo mundo aí bastante seguro do que está fazendo. Essa foi uma foto que eu tirei em Barreiros, em Pernambuco, em 2010. Teve uma grande inundação lá. Eu estive logo depois da inundação. E as pessoas retiraram, né, o Centro de Controle de Zoonoses ajudou as pessoas a colocarem os seus animais em abrigos provisórios. Esse era um abrigo, era uma gruta de uma santa, e foram colocados alguns animaizinhos aqui dentro. Então, na verdade, o abrigo emergencial pode ser qualquer lugar que vai dar segurança para aquele animal a curto prazo. Mas a gente precisa entender, né, onde está esse abrigo, se está na área de risco, se é propriedade privada, quem vai cuidar desse animal, né, e o quão provisório vai ser esse abrigo. Tá? Aqui, o canil aqui municipal da Secretaria Municipal de Bem-Estar de Canoas, né, quando eu estive em final de agosto do ano passado. Eu passei 10 dias lá e, obviamente, essas instalações foram as melhores instalações possíveis para abrigar aquela quantidade de animais. Né? Conforme foram saindo os animais para adoção, os animais reunidos com seus tutores, a gente conseguia ir abrindo e aumentando, né, o tamanho aqui da baia. Mas a gente vê que alguns animais já começam a ficar muito estressados da corrente. Isso é normal. Qualquer um de nós ficasse preso em corrente aqui mais de 2 dias, a gente ia começar a ficar louco. Né? Então, muitos animais mordendo aqui o madeirite, mas a gente tem que entender que um abrigo imediato, ele tem que ser imediato. A gente tem que sempre procurar um lugar melhor para ser a longo prazo. Tá bom? A diferença, né? Coabitados ou só para animais, o que é melhor? Quando eu estive em Barreiros, em 2010, o Rotary Club conseguiu construir um abrigo emergencial para as pessoas com barracas lindas. Não podia levar os animais. Eles não deixavam levar os animais. E muitas pessoas se negavam a ir para o abrigo porque não queriam deixar seus animais. Tá? Petrópolis também. Né? A gente vê aqui abrigos coabitados. O ideal é a família ficar com o seu animal. O problema é que tem questões de saúde pública. Eu vou mostrar para vocês esse abrigo aqui, ó, coabitado em Barreiros. Era extremamente sujo. Tá? Então, tinha galo, tinha porco, tinha cachorro, tinha gato, ninguém recolhia as fezes. Então, a criança aqui brincando no meio, uma situação bastante caótica. Então, para ser um abrigo coabitado, ele precisa ter regras, ele precisa ter higiene.
Vou mostrar aqui para vocês rapidinho umas fotos. Quando a gente chegou lá, que estava tendo muita briga, porque os animais estavam dentro do abrigo, eles colocaram os animais do lado de fora. Agora, olha a sujeira daqui. Esses animais não tinham água, não tinham comida, foram presos aqui. Aqui já era um abrigo adjacente, porque as pessoas estavam no lado de dentro e os animais aqui fora. Só que, assim, totalmente uma desorganização. Então, para ser desse jeito, é melhor que tenha um abrigo animal organizado com um responsável técnico veterinário. Tá? Porque as famílias têm que cuidar bem. Não adianta a família querer ficar com o seu animal e a família não cuidar. Né? Os animais ficam piores. Então, a gente tem vantagens do abrigo coabitado, do abrigo colocalizado. Né? Os animais são alimentados pelo tutor, não há corte do vínculo, não há abandono, ajuda psicológica. Mas você tem desafio. Você tem briga, tem pessoa que não gosta de animal, que vai brigar com o outro. Né? Atração de roedores, por causa que muitas vezes as pessoas jogam a ração no chão, fica aquela sujeira. Tá? Então, exige cuidados extras aí de limpeza. Tá bom? Deixa eu só mostrar. Então, essa era a situação. Essa foto é minha. Não sei se dá para vocês verem, aqui tinha um galo, um cachorro, a criança aqui, uma sujeira absurda. Então, essa não é a melhor forma de estar junto. Né? A gente precisa também pensar nisso. Tá? É importante ter regra. Qualquer abrigo coabitado ou colocalizado, todo mundo tem que seguir as regras. Tem que ter uma ajuda, obviamente, da Defesa Civil, tem que ter equipes multidisciplinares, os animais têm que estar vacinados, vermifugados, com controle de ectoparasitas, né? E, obviamente, os tutores têm que seguir as regras. Senão, esse animal tem que ser retirado e levado para um abrigo. Tá? Então, tem que ter uma coordenação logística. Quando eu cheguei lá, nesse abrigo em Barreiros, eu tentei organizar, era uma situação bastante difícil, bastante delicada, aquelas pessoas tinham perdido tudo, né? Eu não podia chegar lá de fora, impondo algumas questões. Mas aí eu conversei com os agentes comunitários de saúde, conversei com as pessoas da Defesa Civil e elas me ajudaram a organizar a situação. Tá? Essa família eu conheci, fiquei amiga delas, é uma família que se negou a ir para o abrigo do Rotary, porque eles tinham essa cachorrinha aqui. Não sei se dá para vocês verem, isso é um ventilador. Ela ficava o dia inteiro na frente do ventilador. O ventilador era dela. A cachorra era o xodó da família, a Lady. E aqui está o ventilador e está ela. E essa família não foi para o abrigo do Rotary. Ela permaneceu nesse local, porque ela falou, nós não vamos no abrigo do Rotary se a gente não puder levar os nossos animais. Esse foi o abrigo organizado pelo Rotary. Me falaram que as famílias viveram aí por 2 anos. Até conseguirem serem realocadas para algum outro local. Tá? O ideal seria a gente ter lar temporário. A gente nem precisar construir um abrigo temporário, como foi falado ontem, acho que foi pela Fabiola, alguém que falou isso. Né? No lar temporário, você não rompe o vínculo. O animal vai continuar numa casa, com sofá, com carinho, com amor. É muito mais fácil, inclusive, para você doar esse animal. Ele não vai ter nenhum estresse, né? Ou o estresse pós-traumático dele vai ser amenizado. Mas o ideal é que você faça o pré-cadastramento dessas famílias. Porque para você conseguir... Tudo bem que tem o apelo emocional de você conseguir na hora do desastre, mas o ideal é você fazer um levantamento prévio e ver o perfil, né, dessa família, obviamente ter um acompanhamento, ter um termo, né, definir a responsabilidade, geralmente é o próprio município que faz o custeio da alimentação, das vacinas e do cuidado veterinário. E essa pessoa vai cuidar desse animal até esse animal ser ou reunido com o seu antigo tutor ou ser doado. Tá? É um lar temporário. E, obviamente, tem que ter um pré-cadastramento desses lares temporários. Então, entre o abrigo e o lar temporário sempre é melhor. O abrigo é muito difícil, a gente fala, é fácil abrir um abrigo, o difícil é fechar. Mesmo os abrigos emergenciais. Você põe lá 1.200 cães, tudo bem, eu vou conseguir, eu vou fazer uma estratégia de adoção, eu vou fazer eventos virtuais, eu vou fazer sites, eu vou fazer eventos de adoção todo final de semana. Até você conseguir desmobilizar esse abrigo e fechar esse abrigo, dá muito trabalho. Tá? Então, o lar temporário, como foi falado ontem, as chances de esse animal ser adotado pelaquela família são altíssimas. A gente tem trabalhos que falam entre 70% a 80% das famílias que fazem lar temporário acabam adotando o animal ou acabam conseguindo adotantes na própria família
no círculo. E abrigos, você tem 3 vezes mais chances de surto de doenças infecciosas do que dentro do lar temporário. O lar temporário, cada animal vai estar isolado dentro da sua família, dentro de um apartamento, de uma casa. No abrigo, você vai ver uma grande quantidade de animais juntos. Tá? Aqui eu trouxe algumas fotos de abrigos emergenciais imediatos, ou abrigos de evacuação. Essa é uma denominação usada internacionalmente. Quando você tem que colocar uma grande quantidade de animais em poucas horas, ou em um dia. Tá? Então, tem prefeituras que têm esse tipo de material estocado e eles conseguem organizar isso. Ou até mesmo super imediato. Né? Você põe uma tenda e põe caixas de transporte aqui em casa. Na nossa realidade, a caixa de transporte é muito mais cara. É caríssimo. Uma caixa de transporte dessa é R$1.000, né? Uma caixa boa, grande. Então, uma situação dessa é mais fácil. Aqui é um abrigo emergencial da IFOL, que é uma organização internacional de bem-estar que trabalha muito em desastres, e eles fazem essas tendas também para albergar os animais. Esse condado de Sandoval, no estado de New México, nos Estados Unidos, isso aqui é um trailer, não sei se dá para vocês verem, tem uma rodinha aqui, tem um engate, eles conseguem levar isso para qualquer lugar. E são 8 canis de um lado, 8 canis do outro. Eles conseguem levar, já pôr os animais e transportar e manter esses animais. Esse é um vídeo que eu não vou passar agora, mas é um time-lapse da construção de um abrigo temporário. Eles fazem em horas. Eles pegam uma quadra, eles pegam essas estruturas modulares, eles já têm isso estocado, e eles encaixam essas estruturas modulares em canis quadrados, mais ou menos de 1 metro, 1,5 metro quadrado aqui. E eles fazem isso em horas, eles constroem isso muito rapidamente. Aqui, quando a gente lida com animais de fazenda, tá? Durante muitos anos, eu viajei a trabalho pela World Animal Protection, eu trabalhei 13 anos nessa organização. Então, a gente ia para comunidades. Aqui é na Costa Rica, que eu falei para vocês, eles tinham as áreas de evacuação, né, os pequenos produtores. E a gente, muitas vezes, ensina, faz croquis, a própria comunidade. Aqui, por exemplo, você põe suínos, né? Você tem uma criação de suínos. Você vai passar um ciclone, um furacão, isso é na Tailândia. A gente ensinava as pessoas, isso tudo é modular, você consegue tirar e levar os animais para uma área segura. Né? E não destrói isso aqui. Quando passa o ciclone, depois você consegue montar novamente. Tá? Na Bolívia, a gente fez um trabalho bem interessante de ensinar as comunidades a fazer esses refúgios de inverno. São abaixo, né, do nível da terra, onde eles plantam e eles guardam as lhamas durante o inverno para poder ter alimentação para elas, né, porque é muito frio. Apesar de elas serem acostumadas com o frio, quando passam aquelas geadas, muitas morrem por causa disso. Lembrar que não é só implantar, né, qualquer abrigo exige alta capacidade de governança, organização, dinheiro, recursos humanos, e todos que trabalham lá dentro serem treinados para saber o que vai fazer. Não adianta só montar. Montar até é fácil, né? A gente consegue mão de obra, consegue canil, consegue gradil e monta um abrigo rapidamente. Mas você precisa depois manejar, que vai ser o tema aí da minha próxima palestra. Eu já estou terminando essa. Existem muitos desafios. No Rio Branco, no Acre, em 2012, também teve uma inundação muito rápida. 700 animais foram parar no CCZ. A menina do CCZ me ligou quase chorando. Elas tinham uma capacidade ali de 100 animais dentro do CCZ. Chegaram 700 animais em algumas horas. Eles colocaram um barbantezinho com o número. Por incrível que pareça, 90% dos animais mantiveram aquele barbante com o número. Por incrível que pareça, acho que foi mão de Deus, de São Francisco de Assis, os animais não brigaram. Não brigaram. Olha o tamanho desses animais, todos juntos aqui dentro. Eu acho que foi alguma coisa divina, porque é praticamente quase impossível você não ter uma briga aqui numa alta densidade dessa de animais que nunca tinham se visto. Né? Então, eles construíram alguns canis aqui para os animais muito bravos, né, pitbulls, que eram muito agressivos, mas muitos animais depois foram reunidos, voltaram para os seus tutores. Mas chegaram 700 animais no CCZ em poucas horas. Tá? Eu estou terminando, tá? É muito importante que tenha os materiais, né, que os municípios tenham, a Secretaria de Obra, junto com a Secretaria de Bem-Estar Animal, junto com a Defesa Civil, tem alguma forma, algum fundo
de poder estocar esses equipamentos, esses gradis pré-modulares, essas barracas. Porque se você precisa montar um abrigo, você consegue muito mais rápido se você já tem isso estocado. E voltando, né, o que precisa ser feito? Qual que é a lição de casa dos municípios? Pesquisa prévia dos prováveis locais para construir abrigo. Tanto para animais que têm tutor, quanto para animais que não têm tutor. Tá? Cadastramento e treinamento de profissionais e voluntários. Veterinários, voluntários, já ter o cadastro dessas pessoas, fazer treinamentos, pode até ser um treinamento online, se você não tem capacidade de fazer um treinamento presencial. Mas é importante que isso seja feito com antecedência. Tá bom? A estocagem de insumos e equipamentos, ter um fundo municipal ou estadual, educação das famílias, o que elas têm que fazer na hora H. Como que elas vão levar? Elas têm 11 gatos, ela tem que ter, no mínimo, 6 caixas de transporte. Né? Registro e identificação de todos esses animais. Os animais microchipados, registrados, cadastrados, vacinados, castrados, principalmente os animais que vivem em área de risco. E, obviamente, ter conhecimentos aí da questão do abrigo, e isso tem que ter um responsável técnico pelo abrigo. Tá bom? Aqui eu trouxe essas 2 fotos, que são até engraçadas, minhas amigas tiram sarro. Isso é eu num treinamento de desastres. Eu fiz um treinamento na Costa Rica para resgate em águas revoltas, chama. Toda feliz. Então, todo treinamento que eu fiz, maravilha, né? Treinamento é muito fácil. É uma situação que você está simulando, não tem nenhum bicho morrendo. Primeiro desastre que eu participei no Rio de Janeiro em 2012, olha a minha cara. Então, assim, por mais que a gente se prepare, a gente sempre vai enfrentar situações difíceis. Mas o preparo ajuda. Tá? Não vou dizer que o preparo não ajuda. A gente precisa estar treinando, a gente precisa estar estudando, a gente precisa estar participando de simulados, mas na hora H o negócio aperta. Tá bom? Então é só isso, daqui a pouco a gente se vê de novo para outra palestra. Muito obrigada.